E vamos começar, claro, falando das eleições, uma das mais polarizadas da história do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com a menor diferença de votos desde a redemocratização no final dos anos 80. Foram pouco mais de 2 milhões de votos a favor do petista. Líderes mundiais entraram em contato com o presidente eleito e manifestaram desejo de intensificar as relações com o Brasil. A Noruega, inclusive, retomou ajuda financeira contra o desmatamento. Pelo menos anunciou isso, que estava embargada. Presidentes do Senado e também da Câmara Federal cumprimentaram Lula e pregaram respeito à decisão democrática das urnas. Líderes de outros poderes e da sociedade civil também elogiaram o processo eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou. E a pergunta que serve para a gente começar esse debate com os nossos comentaristas é: como deve ficar o Brasil com a vitória de Lula? Eu quero começar a análise com o César Callejon. 2 minutos para você, César. Daniel, obrigado. Boa noite, Marco. É um prazer estar contigo. Obrigado à Jovem Pan por me receber no programa. Veja, deve ficar respeitando a soberania do voto popular. Nesse sentido, eu já começo enaltecendo o editorial de ontem da própria Jovem Pan. Me parece muito oportuno, muito adequado, na medida em que a própria a Jovem Pan se posiciona no sentido de dizer que ela não apoiou o candidato Lula. Ela é muito clara no sentido de dizer quem ela apoiou e quais são os valores que ela defende. Isso está dito no editorial, mas ressalta a importância de respeitar os parâmetros do jogo democrático, porque são sobre esses alicerces que a nossa república está constituída. Na medida em que você começa a questionar isso, eu já vinha fazendo essa análise em outras participações, e na medida em que você começa a questionar esses alicerces, tudo o que segue fica comprometido. Então é extremamente preocupante que nesse momento haja algum nível de desconfiança, de conversa, de que foi fraudado, de que houve injustiças, a boa parte da extrema-direita tentando se fazer de vítima, quando na verdade não é o caso. Mostra, sim, um país bastante dividido, um pouco mais de 2 milhões de votos é uma diferença super pequena para o pleito presidencial, então seria ingenuidade negar esse fato, que ambos os candidatos demonstraram muita força, independentemente de quem você apoie. Agora, o Lula venceu, e venceu por uma margem de mais de 2 milhões de votos. Então, nesse momento, acho que cabe ter essa serenidade que, por exemplo, a própria Jovem Pan teve, que vocês viram o Jorginho Melo anteriormente demonstrando, que é um aliado do Bolsonaro, a Damares Alves e Ricardo Salles, enfim, figuras emblemáticas do próprio bolsonarismo, te dizendo que não cabe contestação e que a gente precisa começar o quanto antes um processo de transição do governo para o bem do povo brasileiro e do próprio futuro da nação. Marco Antônio Costa, faço a mesma pergunta, 2 minutos para você. Como deve ficar o Brasil na gestão de Lula? Bem, antes de tudo, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan, César, Daniel, prazer estar com vocês aqui. Eu discordo, obviamente, do César quando ele fala de justiça, né? Eleições justas. O que a gente observou durante todo o transcurso do período eleitoral é exatamente o oposto disso. A gente viu um Tribunal Superior Eleitoral se arvorando num poder criado, num superpoder que eles criaram, né? A gente viu também uma série de decisões ativistas por parte dos ministros. A gente viu, no meio, né, desse pleito que o pessoal da esquerda preza tanto, falando que é democrático, o surgimento da censura a pedido do PT. O PT, se depender do PT, o PT inclusive tomava medidas mais drásticas. Eles pediram ainda medidas muito mais drásticas, e que foram, inclusive, todas elas colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, para a surpresa de todos, aprovadas em votação do TSE. E os magistrados, né, os ministros, nem esconderam o constrangimento para aprovar censura prévia no Brasil. Aprovaram censura prévia. Revista Oeste, Brasil Paralelo, Jovem Pan inclusa. Então, se tem uma coisa que não teve, foi paridade de armas no pleito eleitoral. Já foi definido anteriormente pelos iluministros que as urnas sacrossantas não deveriam nunca ser questionadas, sob pena de você ser considerado uma pessoa que ataca a democracia, o que é surreal, né? E outra coisa também é o seguinte, a população quer saber como se deu o pleito, por que se deu dessa forma. A gente vê aqui, inclusive, os caminhoneiros manifestando. A gente pode até discordar da maneira como eles estão se manifestando,
mas existe um profundo clamor popular por transparência, né, pelo combate ao arbítrio de magistrados, de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não existe esse negócio de pacificação do ambiente político brasileiro. O que existe a gente quer respostas, e essas perguntas que incomodam, quanto mais incomoda, mais a gente quer a resposta. Pois é, a gente vai tratar dessas questões que envolvem as manifestações e os protestos dos caminhoneiros. Agora, César, já projetando uma gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje tivemos a informação, até compartilhamos isso no jornal Jovem Pan, de que Geraldo Alckmin pode organizar, coordenar a transição. E alguns nomes já são, inclusive, ventilados nos bastidores do PT, muitos políticos. Que avaliação é possível fazer desses nomes, inclusive dos ministérios que Lula pretende criar? Olha, tem uma série de nomes que eu acho que são pertinentes nesse momento. Você deve ter aí o Haddad ocupando uma posição de destaque, você deve ter o Wellington Dias, você deve ter Rui Costa, você deve ter uma série de pessoas, Mercadante, enfim, uma série de pessoas que são próximas ao Lula que devem ocupar um lugar de destaque. Seria bastante especulativo da minha parte apontar qualquer nome de forma mais específica para qualquer posição, porque eu, honestamente, não tenho nenhuma informação mais precisa nessa medida. Mas eu acho que esses nomes que eu acabei de salientar, a Marina, enfim, esses nomes devem ocupar posições ministeriais. Simone Tebet, talvez? Tebet, seguramente. Enfim, essas pessoas devem ocupar posições-chave dentro da gestão petista. Agora, me preocupa quando o Marco diz que a ideia não é pacificar o país, por alguns motivos. Veja, eu realmente não gostaria de seguir essa linha, eu vou porque Marco colocou isso de uma forma muito incisiva. Pode seguir. Durante a eleição, houve um sem número de aspectos que foram utilizados pela campanha bolsonarista que caracterizaram ilegalidade. Nossa. Então, veja, foi estourado o teto de gasto, foi utilizada a máquina pública a favor do próprio bolsonarismo, foi utilizado a Polícia Rodoviária Federal para chegar ao absurdo, Marco, de impedir efetivamente que as pessoas se deslocassem com celeridade para votar. Então, assim, você ainda honestamente se sente livre para dizer que não tem que pacificar o país porque a vitória do Lula foi ilegítima, cara. César, o fato aqui, pera só um pouquinho, deixa eu terminar, já vou te passar a palavra. Só para concluir. Quero te ouvir. Cara, Quero te ouvir, ganhar roubando já é lamentável. Perder roubando, que foi o caso precisamente do bolsonarismo nessa medida, é algo assim indescritível. Olha, e me preocupa, meus últimos 30 segundos, para só um pouquinho. Fica à vontade. Me preocupa Ele tem uma fixação com que tempo. você... É claro, eu estou me articulando. Não. Me preocupa que você diga que não tem que se pacificar o país, porque durante a pandemia teve todo um discurso bolsonarista de que vocês estão comprometendo o direito sagrado de ir e vir, que está preconizado na Carta Magna, etc. e tal. Essas pessoas que estão bloqueando as estradas, que na sua maioria são caminhoneiros do agronegócio, estão agindo à revelia da lei. Isso é crime. É óbvio que a gente precisa entrar num processo de pacificação do país, cara. Marco, quer rebater dois minutos para você, Marco. Eu percebo, né, a maneira como o César se manifesta, ele fala de um jeito até meio que romântico. Se bobear, até a gente declama uma poesia aqui, começa a fazer um sarau, que nem no ambiente universitário. Porque ele tem esse amor todo, essa paixão pelo espírito democrático. Só que a turma dele, a turma dos progressistas e desses autoproclamados aí defensores da democracia, e eles se dizem os únicos defensores da democracia, são republicanos, só pegar o discurso do Lula. O Lula, taxativamente, na Paulista, falou: aqui é esquerda, centro-esquerda, e não vai ter direita. Não, é um discurso, a espinha dorsal do discurso é antidemocrática. Não. E mais, meu caro César, eu acho bonito como vocês lamentavelmente embalam, não é o caso. Como vocês embalam com essa retórica perfumada, mas o pacote que tem dentro dela retórica é um fato material, já tentei te explicar isso em outras ocasiões. Ilegal. Você fala em eleição assimétrica, meu caro, isso foi exatamente o que aconteceu. Nunca vi tanto abuso de poder, de autoridade. Aconteceu, só que foi a favor do bolsonarismo e ainda assim vocês perderam. Isso é pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, é engraçado, né? Porque vocês têm que perceber o seguinte, como que um esquerdista funciona na prática. 30, Marco. Ele não vai dar relevância
quando o TSE ultrapassa o limite constitucional em detrimento da campanha do Bolsonaro, ele vai fazer pouco caso. Ele vai falar, olha, é importante nós discutirmos isso, eventualmente, mas ele vai colocar lá na menor relevância possível, Quais no são mínimo as de provas relevância. materiais disso? Quando você fala de qualquer coisinha... Fábio Faria voltou atrás no que ele tinha apresentado, Marco. Tá vendo? Ele pega lá uma coisinha, uma nota de rodapé e já joga pro meio do debate. Rodapé, Marco. Mas, na hora de dar relevância realmente pro que importa, eles não dão. Eles esquecem. Aí você fala, né, do discurso efusivo do Lula em prol de ditaduras comunistas. Não, isso não importa. O dinheiro do BNDES transferido para fora do Brasil, que inclusive a gente levou um baita tombo, não pagaram, esse dinheiro não voltou, saiu do bolso, inclusive, dos mais pobres. Não, isso não importa. Todo o resto que envolve o Lula rachadinha, não importa. 51 então, imóveis, nada disso importa. É importa. isso que eles querem. Eles querem aquela democracia de cabresto. Para com Você isso, fica Marco. quieto e só aceita o que o César fala agora, porque é isso que vai valer. Tá bom. César, para fechar essa rodada, você tem 1 minuto e 15 adicional. Não, evidentemente esse não é o caso. Existem uma série de provas materiais que demonstram a participação da Polícia Rodoviária Federal. E isso você teve registro pelo país inteiro, filmar em vídeo, entende? Agora, o Fábio Faria apresentou um documento do qual, em seguida, ele disse que se arrependeu de ter apresentado. Aquelas provas não são provas empíricas de absolutamente nada. O que estava sendo pleiteado ali era extremamente frágil e vinha sendo, pasmem, avançado. Há pelo menos 2 anos o Bolsonaro vinha dizendo: eu não vou aceitar a derrota, eu vou contestar, eu sou a Constituição. Veja que coisa louca, gente. O Marco quer falar a respeito do discurso do Lula na Paulista, quando o Bolsonaro efetivamente pegou um tripé desse de câmera, se articulou de forma a segurar uma metralhadora, falou que iria fuzilar os opositores políticos e disse, abre e fecha aspas, eu, de fato, sou a Constituição. No melhor estilo Luís XVI da França, Idade Média, enfim. É absolutamente... Tá, 16 morreu decapitado. Cara, não faz o menor sentido. Eu não entendi a comparação. Luís XV, Luís XVI, enfim, reis da 14. Idade Média, 14, exatamente. Mas tudo bem, você se enganou. Reis medievais, me enganei, você tem razão. Mas o 14 não é medieval, mas tá tudo bem. Me enganei.